Carta aos Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Nada. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele não conhece impossíveis. Ele é o Deus do já. Ele age sempre no momento oportuno. E o momento oportuno é exatamente o tempo dele. Nós não sabemos, mas ele sabe. Nós não temos noção de nada em relação a tudo que é Deus. Mas ele sabe de tudo. E ele sabe de tudo muito antes de criar todas as coisas. Aleluia. Ele já nos conhecia. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos do povo de Deus. E o Senhor tem comprovado a sua fidelidade, o seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Todos os dias Ele tem demonstrado isso. Aqui no texto nós podemos dizer que a vida do apóstolo Paulo foi exemplo de que servir ao Senhor é incomparável. Mas a alegria é um sentimento cristão de confiança no Pai eterno. Quando eu falo cristão, eu estou falando nova criatura. Aleluia. A alegria é um sentimento da nova criatura. Olha só. Um sentimento de confiança no Pai eterno. E o apóstolo Paulo nos dá exemplo de que devemos glorificar, exaltar e bendizer ao Senhor em todo o tempo. Aquele que nos fortalece de maneira incomparável. Bendizer ao nosso Redentor. Glorificar ao seu santo e excelso nome. Ele estava presente quando o Senhor criou todas as coisas. Então todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Não há separação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo especificamente naquilo que nós temos necessidade. O verdadeiro fortalecimento somente pode ser encontrado no Deus eterno. E podemos dizer, igreja, que trata-se de receber por fé a Jesus Cristo como Senhor, primeiro como Senhor e único e suficiente Salvador. Então nós podemos afirmar de que estar em Cristo é desfrutar da paz interior, tendo a percepção de segurança diante de toda e qualquer circunstância. Não importa o tamanho da adversidade, Deus é maior do que ela. Deus é mais poderoso, aleluia. Irmãos, é um deleite no Senhor e a segurança, é um deleite do Senhor, a nossa segurança nele, a nossa confiança nele. E nós podemos dizer que a prodigiosa satisfação que acompanha a presença do Senhor
ele compartilha com os seus filhos de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa. Ele nos ensina que em Cristo nós temos um novo viver. Em Cristo não somos mais guiados pela vontade da carne, por aquilo que queremos, por aquilo que pensamos. Não vamos agir de acordo com a nossa experiência. Sem dúvida, a experiência conta, mas o que vai decidir o que fazer é quando nos colocamos diante do Senhor, quando analisamos se aquilo que pretendemos está de acordo com os seus planos e os seus propósitos. Quando eu digo que o verdadeiro fortalecimento somente pode ser encontrado em Deus, trata-se de receber por fé, como disse agora há pouco. Tudo no reino espiritual é por fé. E nós podemos dizer que em Cristo, estar em Cristo, é desfrutar da paz interior, tendo a percepção de segurança diante de toda e qualquer circunstância, não importam quais sejam. Repito, uma vez em Cristo Jesus, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você gravasse o que eu disse agora há pouco, o que eu repeti, porque é muito importante para a nossa vida. Não podemos nos esquecer do fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Paulo exortou repetidas vezes aos crentes filipenses para que se regozijassem no Senhor. E essa palavra continua sendo válida e tem nos alcançado. Todas as coisas hão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, meus amados irmãos, a presença do Senhor é acompanhada do fruto do Espírito Santo agindo em nossa vida. Precisamos nos lembrar da necessidade de herdar tudo aquilo que o Pai Eterno tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem operado em nosso ser. E nós podemos também comprovar de que o amor que o apóstolo tinha pelos crentes de Filipos é evidenciado em toda a carta que lhes escreveu. Meus amados irmãos, a nossa eterna cidadania está no céu. Nossas futuras esperanças não estão neste mundo, mas sim em uma vida eterna com Jesus. Entretanto, isso não significa abandonar todas as coisas que são necessárias para que vivamos bem enquanto estivermos aqui na terra. Nós temos uma cidadania. O Senhor tem nos colocado num país extraordinário. E para que, uma vez que a liberdade que nós temos hoje custou um preço alto para os nossos irmãos do século passado, as perseguições, as pedradas, as provocações. Meus amados irmãos, as preocupações desse século, assim como os seus desejos, assim como os seus valores, não são apresentadas frequentemente, com o objetivo, a tentativa de nos afastar da nossa meta, a vida eterna. É por isso que eu tenho dito que todos nós precisamos viver a cada instante
sob a perspectiva da eternidade, nos lembramos de Cristo, do seu sacrifício, do amor incomparável de Deus. Então, igreja, estar firme no Senhor é não permitir que algo nos afaste da fé e da esperança que são nossas em Cristo Jesus. O Senhor nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Há uma ênfase em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, nós lemos: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção, aleluia, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só. E aqui no texto, no texto da carta aos Filipenses, Paulo recordou que todos receberam a adoção de filhos. Então, todos deveriam viver em unidade. Precisavam regozijar-se em Cristo, mesmo diante das situações adversas. Era necessário fazer com que todos os homens conhecessem a sua moderação de maneira tal que somente o Senhor fosse exaltado e engrandecido. Aí você pode perguntar, mas por que tudo isso? Porque perto está o Senhor, porque Ele habita em nós. Então, irmãos, todos os crentes devem sempre vigiar, sempre. Nós precisamos estar acordados, vigiando e orando, aguardando o arrebatamento da igreja, ou o chamado do Senhor, que poderá acontecer a qualquer instante. Nós temos que estar preparados, temos que estar prontos, aleluia. 21 séculos depois, a vinda de Jesus Cristo continua iminente. Talvez a ansiedade seja o mal do século. E a ansiedade é uma inquietação por um assunto ou um problema que não conseguimos controlar ou resolver. E podemos dizer que é um inimigo de todos os crentes, porque priva da paz e da alegria e pode corroer a confiança depositada em Deus. A dúvida com certeza virá, mas ela não pode encontrar lugar na nossa mente, em nosso coração. Muitos se tornam ansiosos porque se sentem abandonados, incapazes. Mas Deus nunca propôs que enfrentássemos os problemas da vida sozinhos. Os temores, incertezas e decepções desta vida sempre perdem a sua significância na presença da oração e das ações de graças, aleluia. Palavra, oração, jejum é um tripé onde o Senhor opera tremendamente. Nós podemos dizer que a oração resulta em outra bênção, a paz de Deus. E conforme dissemos no início da nossa meditação, paz é um deleite do Senhor, e a prodigiosa satisfação que acompanha a sua presença. Então nós podemos dizer que paz também é um sossego espiritual, é a certeza serena de que o Senhor está em nós. E como a paz de Deus excede todo o entendimento,
as dúvidas do mundo não podem alterá-la. Paz diante da guerra, diante da incerteza do mundo, diante da insegurança do mundo. Agora, irmãos, a chave para livrar-nos da nossa ansiedade encontra-se no pensamento. O coração que não está protegido pela paz de Deus enche-se de ansiedade. Aí a gente lembra do texto: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí vem as perguntas que eu entendo que são necessárias que estejamos fazendo a nós mesmos. Como estamos vivendo? Se estamos agradando ao Senhor? O que tem que mudar em nossa vida? Paulo também nos ensina, irmãos, que a vida cristã deve caracterizar-se pela satisfação. E não esqueça que o apóstolo Paulo escreveu essa carta dentro de uma prisão romana. No entanto, ele expressou intensa satisfação de paz, fortalecimento e segurança. Aleluia. Então a nossa dependência a Cristo tem que estar acima de quaisquer circunstâncias. Mais uma vez, repito isso. A compreensão, a visão e o poder de Deus são eternos e absolutos. Então nós precisamos crer de que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. É Ele quem nos capacita. Uma outra coisa que Paulo estava conscientizado do poder de poder todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ai, irmãos, isso faz a diferença tremenda. Poder todas as coisas dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nada toma o Senhor de surpresa. Nada no universo, em conjunto ou separadamente, pode influenciar o Senhor. Ele é o justo e fiel juiz, na acepção real da palavra, de tudo aquilo que nós esperamos. Ele é absoluto em verdade, consequentemente, absoluto em justiça, absoluto em amor, absoluto em graça, absoluto em misericórdia. Eu entendo que estar em Cristo é muito mais do que extraordinário, é maravilhoso. Estar em Cristo é ter a certeza não somente da presença do Senhor em nosso ser, mas a certeza também de que Ele nos sustenta, de que Ele nos capacita, de que Ele renova as nossas forças, de que Ele provê as nossas necessidades, que Ele nos acalma diante das tempestades, que Ele traz o consolo e o conforto diante da dor, diante da perda, que Ele age sempre com muito amor. Ele respeita a nossa individualidade. E Deus trata cada um individualmente, com uma coisa em comum: a sua palavra permanece a mesma. A palavra não vai mudar porque Ele vai trabalhar na vida de fulano ou beltrano, não, a palavra é a mesma.
mas Ele age. Ele faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos valorizar muitas vezes coisas que estamos deixando de lado. Perceber coisas, ter a percepção de coisas simples e que são importantes. As coisas são necessárias, mas as pessoas, elas são fundamentais, são essenciais. Uma vida vale muito mais do que todo ouro, toda prata, toda a riqueza existente no universo. Uma única vida. Eu entendo que estar em Cristo é ter a firme convicção de que os nossos pecados são perdoados, de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu entendo que estar em Cristo é ter a firme convicção de que continuamos pecadores, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Eu entendo que estar em Cristo é a determinação, é a disposição de pedir perdão e liberar perdão. Eu entendo que estar em Cristo é a maravilhosa oportunidade de ter um novo começo, uma nova vida, onde as coisas do pecado, onde as coisas que desagradavam ao Senhor já ficaram para trás, porque Ele faz tudo novo. Eu entendo que estar em Cristo é amar de uma maneira tremenda e maravilhosa a sua família, a família de cada um. Eu entendo que estar em Cristo é priorizar a comunhão com Ele, uma via de mão dupla. Nós clamamos, Ele responde. E sempre que clamamos, precisamos nos lembrar e declarar: seja feita conforme a tua vontade. Eu entendo que estar em Cristo é rejeitar tudo aquilo que não provém do Senhor, é estar disposto a sacrificar a própria vida, uma confirmação de que o mundo não pode mudar aquilo que nós cremos, mudar a nossa confiança que está no Senhor. Crentes, pastores, missionários, sacrificados no Afeganistão, porque não negaram o Senhor. Vocês devem ter visto aquela cena terrível no aeroporto, pessoas querendo entrar, e alguns pais jogavam seus filhos pequeninos para que aqueles soldados pegassem e levassem aquela criança, para que elas vivessem fora daquilo que os aguardava. Sempre nós estamos pedindo orações pelos crentes, pelos pastores, missionários dos países onde existe perseguição. Agora, sabe o que é terrível? Eu não consegue entrar na minha mente. Eu tenho uma mente muito limitada, porque eu não consigo entender como é que brasileiros
que se declaram servos do Senhor, que conhecem a palavra de Deus, podem aplaudir e apoiar pessoas, brasileiros, que apoiam o que está acontecendo lá no Afeganistão, que apoiam o que está acontecendo em Cuba, que apoiam o que está acontecendo na Venezuela, que apoiam o que está acontecendo na Bolívia, que apoiam o que está acontecendo na Argentina, o que está sendo formado para acontecer no Chile. Não, irmãos, não, irmãos. Nós servimos ao Deus que nos respeita, o Deus que nos deu o livre-arbítrio. Nós servimos ao Deus que não conhece impossíveis, o Deus que declara através do seu Filho, através do apóstolo Paulo, que diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água saloba. Não dá para eu entender, eu não consigo. Já pensei muito sobre isso, mas eu não consigo. Como é que posso apoiar pessoas que negam veementemente a existência do Deus eterno? Como podem existir crentes que apoiam pessoas que querem aprovar o aborto, a ideologia de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento entre pai e filha, filho e pai, assim por diante? Aí vem a minha pergunta: onde é que nós estamos? Igreja. Eu venho de um tempo onde se declarava assim: crente não se envolve, não dá palpite em política, igreja, boca fechada com relação a isso. Eu não posso aceitar isso, irmãos. Não posso aceitar. Eu não vou influenciar vocês a coisíssima alguma, mas todos sabem o que penso. E se a igreja no Brasil se calar agora, vai chegar um tempo que vai desejar falar e não vai poder mais. Vocês devem ter escutado o maior ladrão do universo em todos os tempos declarando o seguinte: eu vou convencer ao dono de um prédio que é melhor ele fazer qualquer coisa com aquele prédio, menos alugar para uma igreja evangélica. Aleluia. Vou concluir. A habilitação do apóstolo Paulo tem uma fonte e uma razão: Jesus Cristo. Então a fonte e a razão da nossa vida precisa ser Jesus Cristo. Ele foi aquele que nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. É Jesus Cristo quem nos faz filhos de Deus. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos sustenta. Ele quem nos renova. Sabe, irmãos, quando a gente passa por experiências onde a nossa vida é tida como perdida, e o Senhor chega e opera milagre tremendo, que é o milagre da vida, a gente passa a perceber as coisas de uma forma diferente. O medo desaparece. A alegria de estar aqui por um pouco de tempo, e nesse pouco de tempo é procurar fazer exatamente aquilo que Deus quer que seja feito. Nós não conseguimos 100% por conta das nossas falhas,
se as dificuldades da vida causam-lhe temor e ansiedade, faça uma coisa, meu irmão, permita que o Espírito Santo o ajude a obedecer a exortação do apóstolo Paulo. Somente em Cristo Jesus nós passamos a enxergar a nossa vida sob a perspectiva da eternidade. Em Cristo nós recebemos a percepção espiritual concedida por Deus. Somente em Cristo nós recebemos a percepção, mesmo que de longe, da verdadeira justiça, a verdadeira santidade, a verdadeira comunhão com o Senhor. A cada momento nós somos fortalecidos pelo Senhor. E estar em Cristo é ter a certeza absoluta de que posso todas as coisas conforme a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que seu casamento seja restaurado. Cada caso é um caso, precisa ser analisado separadamente à luz da palavra. A vontade do Senhor é que você ame e respeite seus pais, seus filhos. A vontade do Senhor é que nos mantenhamos em fidelidade, em todo o tempo, sempre declarando que somente Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Fiquemos de pé, igreja. Obrigado, Senhor, Este lugar por esse tempo